Essa música se chama Chamado de Arcangelina Fé, Cantos de Luz. Amados seres divinos, cada um de vós tem um tesouro grandioso guardado. Capítulo 22. O milagre acontece através de nós. Vocês serão capazes de operar milagres em vossas vidas. Talvez uma das maiores distorções criadas ao longo da história O verdadeiro milagre tenha sido transformar Jesus em algo desejos inalcançável, que não passam de preenchimentos de suas cobiças e desejos criados como se pelos egos. sua existência tivesse vindo O verdadeiro milagre apenas para ser admirada, dentro da alma como se seus feitos fossem impossíveis de serem acessados novamente, como se o divino pertencesse apenas a seres excepcionais. em águas cristalinas. Mas talvez sua verdadeira mensagem tenha sido exatamente o contrário. Lembrar a humanidade do que ela também é. Porque Jesus não realizava apenas curas. E através Ele ensinava, não apenas manifestava. Ele mostrava que a consciência humana possui capacidades muito além daquilo que este planeta aprendeu a acreditar. para depois disso E talvez preparar a sua oferta de amor. exista algo profundamente simbólico no fato de que seus próprios discípulos O que foi ofertado com amor. vão incluir discípulas, Capacidade de caminhar. também realizavam milagres, mesmo sentindo medo, Quando o vento e a tempestade chegaram, mesmo tendo dúvidas, mesmo ainda presos a limitações humanas, medos e incertezas. mesmo não vibrando no mesmo estado de consciência que ele. Eles não serão resolvidos de forma Isso revela algo que muda completamente a forma de enxergar a espiritualidade. que se manifesta O divino não exige perfeição absoluta para começar a se manifestar através de nós. dessa tempestade. Talvez a humanidade tenha criado a crença de que primeiro seria necessário existir um estado impossível de pureza para então acessar o sagrado. Mas o fluxo da fonte não funciona como punição ou recompensa. O sol não escolhe quem merece sua luz, ele apenas ilumina. O amor do todo não espera permissão para existir. Ele atravessa tudo. Mesmo inconsciências em sofrimento, mesmo seres em desarmonia, mesmo aqueles que ainda não conseguem vibrar amor incondicional de maneira constante. Em civilizações avançadas, compreende-se algo muito mais amplo do que a ideia limitada de merecimento espiritual. Consciências que ainda carregam medo, raiva, confusão ou densidade não são abandonadas, são acolhidas. Existem colônias de regeneração, campos de cura, esferas de amparo, consciências dedicadas ao resgate vibracional de seres em sofrimento,
Porque o verdadeiro amor não exclui aquilo que ainda está aprendendo. Talvez acolher aqueles que ainda não vibram como nós seja um dos maiores atos de consciência que existem. E talvez Jesus tenha demonstrado isso o tempo inteiro. Ele não caminhava apenas entre os considerados puros. Ele caminhava entre os feridos, entre rejeitados, entre incompreendidos, entre consciências em conflito. Porque o amor verdadeiro não teme a imperfeição humana. Ele a atravessa. E talvez seja exatamente isso que civilizações avançadas compreenderam. O despertar coletivo não acontece através da condenação, mas através da lembrança. Crianças nesses mundos crescem aprendendo algo que na Terra quase foi esquecido. A manifestação acontece através da consciência. O pensamento movimenta a energia, a emoção organiza a frequência, a interação reorganiza a matéria. E o corpo deixa de ser visto como algo separado do espírito. Não existe separação entre ciência, espiritualidade, tecnologia, cura, manifestação e consciência. Tudo é compreendido como expressões diferentes de uma mesma inteligência universal. Por isso, milagres deixam de ser tratados como exceções sobrenaturais, passam a ser compreendidos como estados naturais de alinhamento com o fluxo criador. Talvez os chamados milagres nunca tenham sido uma quebra das leis do universo. Talvez fossem justamente o contrário, a demonstração mais pura de como o universo realmente funciona, quando não está limitada pelo medo coletivo. E talvez seja importante lembrar, Jesus não disse que apenas Ele poderia realizar aquelas obras. Pelo contrário, em muitos momentos, tentou mostrar que o reino estava dentro, que a ligação com a fonte era direta, que o véu entre humano e divino jamais foi absoluto. Que o véu entre humano e divino jamais foi absoluto. Mas ao longo do tempo, a humanidade transformou consciência em idolatria, colocou o divino distante, inacessível, intocável. Talvez porque uma humanidade consciente de seu próprio potencial jamais poderia ser controlada, porque quando um ser compreende que a fonte vive dentro dele, intermediários deixam de ser necessários. E talvez este livro exista exatamente para lembrar isso, que ainda é possível continuar os trabalhos iniciados pelos grandes mestres e mestras que passaram pela Terra, que ao despertar não pertencem ao passado, que a expansão da consciência não terminou e que talvez o verdadeiro retorno do Cristo
não aconteça através de uma única consciência descendo dos céus, mas através do despertar gradual do divino em milhões de seres humanos ao mesmo tempo. Porque talvez o milagre nunca tenha pertencido a um único homem. Talvez ele sempre tenha pertencido à própria consciência desperta da humanidade. É dizer os seus